Olá a todos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de, nesta noite, trazer uma mensagem para você que está me vendo aí, me ouvindo na sua casa. Eu gostaria de trazer uma palavra para você nesta noite, e o objetivo dessa palavra que eu quero trazer para você nesta noite é para que você venha alimentar nessa noite a sua fé em meio a tantas dificuldades que a gente está passando nos dias de hoje, porque a palavra do Senhor Jesus, ela diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, nessa noite, o desejo do meu coração é que você venha ser alimentado com a palavra de Deus, e você recebendo a palavra de Deus aí na sua casa, que você possa guardá-la no seu coração, que ela venha gerar fé dentro de você, porque a palavra de Deus, ela aumenta a nossa fé a cada dia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 5, nós iremos ler o versículo de número 21 da palavra do Senhor Jesus nesta noite. Essa é a palavra, é a mensagem que eu quero trazer para você, e nós vamos falar a respeito um pouco de fé, E tem por tema também essa mensagem nessa noite, o tema dela é não pare de crer. Então esse é o tema da mensagem que eu vou falar para você nessa noite. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 21, que vai dizer o seguinte: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Essa passagem, ela é uma passagem bastante conhecida. A passagem fala sobre Jairo. Quem era Jairo? Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Jairo era um camarada que tinha influência lá no meio do pessoal da sinagoga, ou seja, Jairo era uma pessoa de autoridade. Jairo tinha respeito no meio do pessoal, sendo ele uma autoridade da sinagoga, sendo o chefe da sinagoga. Mas a Bíblia vai dizer que Jairo, ele tinha todos esses créditos, mas nós vamos ver que na palavra do Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer que Jairo, ele vai se encontrar com Jesus de Nazaré. Mas nós vamos ver que Jairo, antes de ir se encontrar com Jesus, ele estava passando pelo momento difícil, pelo momento de tribulação na sua vida. A palavra de Deus vai dizer que Jairo estava passando pelo momento de tribulação. E qual era o momento de tribulação na vida de Jairo? Jairo estava com um grande problema na sua casa. A Bíblia vai dizer que a sua filha estava ali um pouco enferma, aí quase a ser morta. Então nós vimos que ela estava passando por uma enfermidade muito forte, uma enfermidade que queria levar ela à morte. Mas nós vemos que Jairo, mesmo ele tendo essas credibilidades sobre si, ele estava passando por esse momento difícil na sua vida. E a Bíblia vai dizer que Jairo, mesmo em tribulação, mesmo passando por esse momento difícil na sua casa, ele vai ali, eu acredito que ele ouve falar de Jesus, que Jesus estava ali na beira do mar, que Jesus estava ali na beira do mar, e eu acredito que os boatos que chegavam a Jairo, era que Jesus fazia milagres, que Jesus fazia prodígios. Então quando ele ouve que Jesus está na beira do mar, então ele vai se encontrar com Jesus, e a Bíblia vai dizer que Jairo, em meio a essa provação, ele chega aos pés de Jesus, e ele se lança aos pés de Jesus de Nazaré, ele se joga nos pés de Jesus, pois ele começa ali a contar a sua história para Jesus de Nazaré. E nesta noite eu quero trazer uma mensagem para você baseada nessa passagem. Pois Jairo, quando ele se joga aos pés de Jesus, nós vemos que Jairo estava passando por um momento difícil, um momento de provação. A sua casa estava quase ali a sepultar ali a sua filha,
pois quando ele vai se encontrar com Jesus, ainda havia esperança, a sua filha ainda estava viva. Mas quando ele chega ali mesmo atribulado, ele se lança aos pés de Jesus. E nessa noite eu quero trazer uma palavra para você que está me ouvindo e me vendo aí do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra é que no momento difícil da nossa vida, como nós estamos vivendo nesse momento de hoje, né, um momento difícil, um momento de tribulação, não só em todo o Brasil, mas também no mundo inteiro. Então nós estamos passando por esse momento difícil na nossa vida, mas nós vemos que aos pés de Jesus, nós aprendemos com Jairo que aos pés de Jesus de Nazaré, nós temos uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mundo pode estar em um grande caos, mas já nos pés de Jesus ainda há esperança para você, ainda há esperança para mim, pois nos pés de Jesus nós temos a certeza de dias melhores que hão de vir, pois Ele nos dá esperança. O salmista, Salmo 121 da palavra do Senhor, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o salmista diz: o socorro vem do Senhor. Então nessa noite é a palavra que eu tenho para você, para o teu coração nesta noite. O teu socorro ele vai vir é do Senhor. O Senhor Jesus é que tem socorro para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pois nele nós temos abrigo seguro, nele ainda nós temos esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso nós precisamos estar nos pés de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia vai falar lá em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 12, vai nos falar o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Nós vemos que em Romanos capítulo 12, versículo 12, nós vemos que há três tópicos aqui importantes que nós precisamos ter em momentos de tribulação, que nós precisamos ter para nos enxergar aos pés de Cristo e vencer a tribulação. O primeiro ele diz o seguinte: regozijai-vos na esperança. Ou seja, se alegrai-vos na esperança. É isso que ele está dizendo, para nós nos alegrarmos na esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós vemos que Jairo estava passando pelo processo difícil. Mas da palavra do Senhor em Romanos 12 diz que nós temos que nos alegrar na esperança. Ou seja, o que significa você ter esperança? A esperança é algo que nos faz acreditar em dias melhores. A esperança é algo que nos faz acreditar em dias melhores. O que é que Romanos está querendo nos dizer? Romanos está querendo nos dizer que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades da nossa vida, mesmo que o mundo caia ao nosso derredor, aos pés de Jesus ainda há esperança. E se nós estamos nos pés de Jesus, temos a esperança, então nos resta, irmão, nos alegrar, pois Jesus é a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é a nossa esperança. Jesus é a tua esperança. Que você que está me vendo aí do outro lado, Jesus é a tua esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Só basta você crer e estar nos pés dele. E o texto continua dizendo o seguinte: sede pacientes na tribulação. É um texto que nós, quando lemos eles, a pergunta é fácil ser paciente na tribulação? Não é fácil, irmão, ser paciente na tribulação. Mas o que é você ter paciência? Você ter paciência, você ser paciente, é você não perder o equilíbrio, é você não se deixar ser levado pelo momento que você está passando, mas sim você ter consciência para agir na hora certa. É isso que Romanos 12 está nos dizendo, que em meio à tribulação, nós temos que ter paciência. Nós temos que ter essa paciência, nós temos que saber esperar no Senhor Jesus, nós temos que ter essa paciência de, em meio às lutas, nós temos que esperar no Senhor Jesus, porque o mar pode estar bravo, o mar pode estar agitado na sua vida.
louvado seja o nome do Senhor, mas tem momentos que nós temos que ter paciência e crer que a bonança vai chegar, crer que aos pés de Jesus nós vamos ter a vitória certa, louvado seja o nome do Senhor, porque o próprio Jesus, ele disse, olha, nesse mundo, louvado seja o nome do Senhor, tendes por motivo passar por aflição, mas a palavra de Deus nos garante que Jesus diz, mas tenha bom ânimo, e essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite, mesmo em meio às dificuldades da sua vida, tenha paciência, tenha bom ânimo, porque esse mar forte ele vai acalmar, e a maresia vai chegar, louvado seja o nome do Senhor, e Deus ele vai te dar a vitória. Temos que aprender a ter paciência, a ser paciente em meio às tribulações. E ele diz a terceira coisa, ele diz, olha, sede perseverantes na oração. Uma coisa que não pode faltar é eu e você que está me ouvindo aí, nós temos que ter oração, temos que ser perseverantes na oração. E nós vamos ver que a oração, ela é a única forma de você se ligar com Deus, ou seja, a única forma de você ter um diálogo com Deus, de você se achegar a Deus, é através da oração. Então, quando ele está dizendo que nós temos que ser perseverantes, ele está querendo dizer o seguinte, irmão, que nós, mesmo em meio às tribulações da nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à crise, uma coisa que nós não podemos perder é o contato com o céu, é o contato com Jesus de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor. É uma coisa que você não pode perder, é o contato com Ele, porque a nossa esperança está nele, a nossa esperança está em Jesus de Nazaré. E como eu falei, a esperança é Ele, e nele nós cremos que haverá dias melhores, porque a palavra de Deus diz que pode o choro durar uma noite inteira, mas a alegria ela virá pelo amanhecer. Então receba essa palavra em nome de Jesus, e vá para os pés de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, seja aí, louvado seja o nome do Senhor, tenha esperança, seja paciente, e persevere cada vez mais na oração, continue ligado no céu, porque a tua vitória vem da parte de Deus, a tua vitória ela vem do céu, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jairo ele vai aos pés de Jesus de Nazaré, Jairo se joga nos pés de Jesus, e ele começa ali a contar a sua história para Jesus. Ele começa ali a ter um diálogo com Jesus, mesmo ele passando ali por esse momento difícil em sua vida, ele reconhece que precisa estar aos pés de Jesus. E Jairo ele vai, irmão, até Jesus. Quando ele chega até Jesus, a Bíblia vai dizer, no versículo de número 34, vai dizer o seguinte: quem pois conheceu, versículo da palavra do Senhor Jesus, que está registrado em Marcos, vamos voltar lá para Marcos, que vai dizer o seguinte, Marcos capítulo 5, versículo 23, vai dizer o seguinte: insistentemente lhe suplicou, minha filha está morta, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E a Bíblia vai dizer que quando Jairo ele se joga aos pés de Jesus, ele conta a história dele para Jesus, ele diz: olha, vem comigo, porque a minha filhinha está à beira da morte, vem comigo. E Jesus ouve o clamor daquele homem, Jesus vai com ele para a sua casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a certeza que eu e você temos que ter, que Jesus, mesmo em meio às tribulações da nossa vida, Jesus ele nunca vai nos desamparar, Jesus ele vai sempre estar conosco, ele vai com você, não importa o momento que você esteja passando, não importa o que é que você está passando na sua casa ou na sua vida espiritual, Jesus sempre vai estar com você, ele nunca vai lhe abandonar, ele vai estar ao seu lado. Jesus é o teu amigo, louvado seja o nome do Senhor, e tenha certeza que nunca você vai estar sozinho. Jesus vai estar ao teu lado para te ajudar em momentos difíceis, pois Ele é a nossa esperança, e nele nós temos que ter fé, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E a Bíblia vai dizer que Jesus vai com Jairo, Jesus vai para a casa de Jairo. Jesus agora está indo de encontro ao problema de Jairo, que era a sua filha que estava em casa. E Jesus ele está indo com Jairo, só que quando ele está indo com Jairo, vai acontecer no meio da caminhada, nós podemos chamar de imprevisto. E Jesus vai passando ali juntamente com Jairo, andando com Jairo, para a casa de Jairo. Aí acontece que uma mulher que havia 12 anos, irmãos, estava passando por um momento difícil. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 24, vai dizer: grande multidão seguia, comprimindo-a. Aconteceu-se que uma certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecerá à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Então essa mulher fazia 12 anos que ela estava passando por um momento difícil, 12 anos que ela estava vivendo em meio a uma provação tremenda. E quando você vai ver, na Bíblia Sagrada, você vai ver que a filha de Jairo, ela tinha 12 anos. Ou seja, quando a filha de Jairo estava nascendo, essa mulher estava começando a entrar no período da tribulação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí Jesus vai passando por ali, por aquela cidade ali em Cafarnaum. E Jesus, quando ele vai passando, nós vamos ver que essa mulher, no versículo de número 27, ela vai dizer o seguinte, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, porém entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Aquela mulher, irmão, ela não vê Jesus, ela ouve falar de Jesus. Ela ouve que Jesus iria estar passando ali naquele lugar. E nesse momento, louvado seja o nome do Senhor, ela decide, ela coloca no seu coração, ela toma uma atitude, mesmo estando debilitada, mesmo estando 12 anos ali, perdendo sangue, ela não olha para o seu problema, ela não olha para a dificuldade do seu problema, mas ela vai até Jesus, e a Bíblia vai dizer que ela toca em Jesus de Nazaré, e quando ela toca em Jesus de Nazaré, ela é curada. Da mesma forma é você, irmão, o seu milagre, o meu milagre, depende de mim, de você. Não se conforme com essa luta que você está passando, mas creia que se você chegar até Jesus, ainda há esperança. Creia que você tocando em Jesus, vai ter um milagre como essa mulher teve. Mas para isso eu e você temos que ter atitude. Muitos estão se conformando em passar por a tribulação e dizer: não, para mim não tem mais jeito, as minhas forças não permitem que eu reaja. Muitos estão se conformando, mas a palavra que eu tenho para você nessa noite é: tome uma atitude, se levante, não se conforme com essa vida que você está vivendo, toque em Jesus de Nazaré, pois Ele é a tua esperança, Ele é quem pode te ajudar, Ele tem algo que a medicina não pode te dar. Ele pode fazer aquilo que a medicina não pode fazer, irmão. Ele pode, aleluia, te dar vitória. Mas para isso você tem que querer tocar em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos que essa mulher, ela vai ao encontro de Jesus e ela toca em Jesus. Aí no versículo de número 32, vai dizer: e ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela operará, veio, prostrou-se diante dele, declarou-lhe toda a verdade, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ficará livre do teu mal. Não se conforme com isso que você está passando. Não queira ser mais um na multidão, mas em meio a esta multidão faça uma diferença, faça uma grande diferença, pois o que irá mudar a tua história é a tua fé. E é o tema da mensagem dessa noite: não pare de crer,
Porque muitas pessoas estão parando, estão desistindo no meio da caminhada, estão se acomodando e estão se conformando com a situação que está vivendo. Mas hoje eu venho aqui para dizer a você que está na sua casa: não pare de crer, mas crê que Jesus tudo pode. Se apegue a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus vai para a casa daquela mulher. Jesus vai ali, aquela mulher vai ao encontro de Jesus. Aí enquanto Jesus está ali curando a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia vai dizer que Jairo estava esperando Jesus. Era Jesus fazendo um milagre, era Jesus conversando com a mulher, era Jesus perguntando quem lhe tocou, e Jairo lá, só esperando. Mas o seu problema estava em casa, e Jairo só esperando, e o seu problema lá na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no momento que Jairo está esperando Jesus terminar, ali a conversa com a mulher do fluxo de sangue, aí a Bíblia vai dizer que chega um chefe da sinagoga, e o chefe da sinagoga ele vai falar o seguinte, preste atenção no versículo de número 35, ele vai dizer: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Ou seja, chega ali os chefes da sinagoga e diz: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha morreu, a tua filha já era, não tem mais solução para a tua filha, não incomoda mais Jesus, porque enquanto ela estava viva, enquanto ela estava respirando, ainda havia esperança, mas agora não há mais esperança, a esperança se acabou. Aleluia. E a mensagem é: não pare de crer, mesmo em meio aos momentos de luta, não pare de crer, não desista. E Jairo ouvindo aquilo, nós vamos ver que Jairo, quando ele ouve isso, eu acredito que, como todo ser humano, como um pai que ele era com a sua filha, nesse momento de tribulação, eu acredito que foi como se jogasse a fé dele lá para baixo. Quando ele recebe a notícia, eu acredito que ele fica triste, ele fica um pouco abatido, porque ele era ser humano igual a mim e a você. Mas Jesus, irmão, quando ele ouve o que chega até Jairo, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele dá uma resposta, ele olha para Jairo e diz: olha, Jairo, somente creia, somente creia. Essa é a resposta que Jesus dá para Jairo: somente creia. E a palavra de Deus, ela vai dizer que lá em Marcos capítulo 9, versículo 23, ele vai dizer que tudo é possível ao que crê. Essa é a palavra que eu tenho para você que está me ouvindo aí na sua casa. Não pare de crer, mas acredite que ainda há esperança e que dias melhores está por vir, porque você está em Jesus de Nazaré, e Jesus é esperança para você. Aleluia. Jesus, ele é esperança para você. Jesus, ele é a tua saída. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 11, versículo de número 40, olha o que ele vai dizer: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, se eu crer, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então essa é a resposta que Jesus dá para Jairo: Jairo, não pare de crer. O segredo, meu irmão, está aí, é você não parar de crer, porque enquanto você crê, Jesus, ele trabalha por você. Enquanto você crê, você vê Jesus fazer algo impossível na visão humana. Mas para isso nós precisamos crer. Então é uma coisa que nós precisamos acreditar e confiar, e se apegar com Jesus em momentos difíceis da nossa vida. No versículo 37, no versículo 36, ele vai continuar dizendo o seguinte: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, somente crê. No versículo anterior, ele vai dizer o seguinte, no versículo 35, que Jairo estava ali esperando Jesus. Aí chega a notícia que a filha dele estava morta. Isso abala a estrutura de Jairo.
Mas nesta noite, não permita que as lutas abalem a sua fé, mas permaneça fiel, permaneça crendo, pois Ele ainda tem uma melhor para você, porque o choro pode durar uma noite inteira, mas tenha certeza que a alegria virá. Então Jesus ele vai para a casa de Jairo, e quando ele chega na casa de Jairo, no versículo de número 39, ele vai dizer o seguinte, ao entrar ele disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Jesus olha para a criança, quando Jesus chega lá, ele diz, olha, a criança não está morta, ela está apenas dormindo. Aí o pessoal que estava na cerimônia fúnebre lá, o pessoal que estava olhando ali o velório, todo mundo fica olhando ali e começa a rir de Jesus, porque eles olhavam na ótica humana e via que ali aquela menina estava morta, mas Jesus chega e diz, olha, ela não está morta, mas está apenas dormindo, louvado seja o nome do Senhor. E na ótica humana, eles estavam certos, a menina realmente estava morta, tanto que as pessoas chegaram até já dizendo, olha, não incomoda mais o mestre, pois a tua filha já morreu. Mas eu abro um parênteses aí, para você entender que quando essas pessoas olham para aquela menina, eles olham com os olhos normais, com os olhos naturais, mas a visão de Jesus, ela é uma visão diferenciada. A visão de Jesus é uma visão espiritual, e eu e você, irmão, temos que aprender com Jesus. É o seguinte, é ter uma visão espiritual, é você crer, é você ter a noção que aquilo ali é impossível para você, mas para Deus não é impossível algum. Nós temos que ter essa visão espiritual. Nós temos que ter essa visão espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus ele entra, e quando Jesus ele entra na casa dessa mulher, na casa de Jairo, nós vemos que quando ele chega lá, o versículo 41, ele vai dizer o seguinte, tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Jesus chega naquela menina ali, manda todo mundo sair, aí fica ele o pai, ou fica Jesus o pai, a mãe, e ali 3 discípulos que estavam com ele. Mas nós vemos o seguinte, que Jesus pede para esse pessoal sair. Por que Jesus pede? Porque Jesus manda todo mundo sair. Sabe por quê, irmão? Você que está me ouvindo aí, sabe por que Jesus pediu para todo mundo sair? Porque milagre é só para quem crê, porque quem crê vê o sobrenatural de Deus, quem crê vê algo acontecer, irmão. Agora quem não crê já está num caso perdido, mas para eu e para você que está me ouvindo, se você crê, ainda há esperança. Se você crê pelos olhos da fé, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus vai ali e chega ali e dá um desperta ali, tira todo mundo, chega naquela menina no versículo de número 42, para nós concluirmos, ele vai dizer, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficará todos sobremaneira admirados. Jesus pega na mão daquela menina, e ali aquela menina volta a viver novamente, mesmo as pessoas dizendo, olha, não incomoda mais o mestre, tua filha já morreu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite eu quero dizer para você que a última palavra ela não vem do homem, mas a última palavra ela vem de Deus para a sua vida. Então eu deixo essa mensagem para você, mesmo em meio às lutas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, não pare de crer, porque a última palavra ela vem de Deus na sua vida. Então desde já eu também quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus, e que Deus abençoe a sua vida ricamente. Amém?